Ensaio de determinação da massa específica aparente in situ. Existem 3 métodos de ensaio, normatizados pelo DENIT. O método de ensaio DNRME 036, 037 e 092. O primeiro é utilizando o método frasco do balão de água, o segundo é o método do balão de óleo e o terceiro é o método frasco de areia. Os 2 primeiros são métodos muito pouco utilizados, já ultrapassados. O terceiro método, que é o método mais utilizado. O controle da compactação no campo consiste em se verificar as condições do solo antes e depois da compactação. Dessa forma, devem ser verificadas as condições do solo antes de se iniciar a compactação e após terminar a compactação. Antes da compactação, o que deve ser verificado é o teor de umidade. Na condição ideal, o solo deve ser colocado na umidade ótima antes de se iniciar a compactação. Para isso, são usados um dos métodos expeditos de campo de medida de umidade, ou o SPID, ou o álcool, ou a frigideira. O método SPID é o mais recomendado. E após a compactação, deve ser medido o peso específico in situ para se saber se a compactação já pode ser encerrada. Existem vários métodos de medição do peso específico in situ, destacando-se o método do frasco de areia, o método do balão de óleo, o método do balão de água, o método do cilindro de cravação, o método do densímetro nuclear, o método de Hilf e o medidor de densidade SDG, Soil Density Gauge. O método ainda mais usado atualmente é o método do frasco de areia. O balão de óleo e o balão de água são métodos já considerados ultrapassados. O método de cilindro de cravação ele serve apenas para solos finos. O método densímetro nuclear ele tem muitas restrições de segurança para o seu emprego, além da necessidade de calibrações periódicas. O método de Hilf é aplicável apenas para solos finos. E o último método, SDG, é o método mais recente e certamente será o método mais usado daqui a alguns anos, por ser um método extremamente prático e eficiente. Vamos então ver o método 092-94, que é o método do DNR, extinto DNR, que regula a determinação da massa específica com o emprego do frasco de areia. O ensaio é bastante simples e exige apenas um equipamento especial, que é um frasco de areia, normalmente de plástico, dotado de um funil e de uma bandeja com um orifício circular no meio. Então, este conjunto é o que se precisa para se fazer o ensaio. Esse frasco ele é preenchido com areia seca. Essa areia deve ter uma granulometria de 0,6 a 0,8 milímetros de diâmetro e deve ter um peso específico conhecido. O método é bastante simples e portátil. Ele é idealizado para ser executado no campo para decisão se o solo já está com a compactação concluída ou não. Então, os equipamentos são portáteis, o que é necessário apenas é o frasco de areia, a bandeja e equipamentos para se determinar a determinação da umidade. Aqui nessa obra está sendo usado o método da frigideira, então precisa de uma fonte de calor e de uma balança para medição de pesos. O método então consiste em abrir-se um orifício no solo, com o mesmo diâmetro do orifício no fundo da bandeja, abrir-se um orifício no solo e preencher esse orifício com areia do interior do frasco.
Conhecendo-se o peso do material retirado desse orifício e o volume de areia deslocado, determina-se o peso específico do material no campo. Inicialmente, há necessidade de se conhecer o peso específico aparente da areia, já que não se trabalha com medida de volume da areia, e sim com medidas de peso. Então, a maneira mais simples de se determinar o peso específico da areia é tomar-se um recipiente qualquer de volume conhecido, aqui exemplificado é um molde Proctor de compactação, cujo volume é conhecido, de 1 litro, e enche-se esse molde despejando-se areia seca na granulometria prevista, de 0,6 a 0,8. Então, sem nenhum esforço de compactação nem vibração, despeja-se areia até encher o recipiente. Em seguida, pesa-se a quantidade de areia que encheu esse recipiente. Sabendo-se o volume do recipiente, calcula-se o peso específico da areia, que é o peso de areia que encheu o recipiente, dividido pelo volume do recipiente. Evidentemente que essa medição se faz apenas uma vez, por ocasião da aquisição de uma areia nova ou do início de utilização do equipamento. Outra medição prévia que deve ser feita é a determinação do peso da areia que enche o funil e o rebaixo da bandeja. Ora, esse volume ele tem que ser descontado quando se faz o ensaio no campo, já que essa areia ela fica fora do orifício executado. Quando se enche o orifício, enche-se também este volume adicional que tem que ser descontado. Então, para se fazer isso, a maneira mais simples é colocar-se o aparelho numa superfície plana, pesar o funil com areia cheio, ele cheio inicialmente, em seguida abre-se o registro e enche-se o funil e o rebaixo da bandeja. Quando este volume estiver preenchido, fecha-se o registro e pesa-se o volume com a areia restante, obtendo-se o peso P2. Pela diferença P1 menos P2, se obtém o peso da areia que fica por fora do orifício do solo. Então, esse peso P3 é o peso de areia que enche o funil e o rebaixo da bandeja. Esse peso P3 vai ser utilizado, ele tem que ser descontado por ocasião do ensaio. Determinação da massa específica aparente in situ. Então, inicialmente, coloque-se a bandeja sobre o solo e abre-se uma cavidade cilíndrica com a profundidade de cerca de 15 centímetros. Todo solo que sai dessa cavidade é recolhido e deve ser pesado, obtendo-se o seu peso úmido. Em seguida, separa-se cerca de 100 gramas desse material e determina-se o seu teor de umidade, podendo ser pelo método SPID, do álcool ou da frigideira. Então, temos o peso úmido do solo que saiu do orifício e o seu teor de umidade, determinados imediatamente após a sua retirada. Em seguida, pesa-se o frasco mais funil cheio de areia, obtendo-se um peso P7, coloca-se o conjunto sobre o orifício aberto, abre-se o registro e deixa-se encher com areia. Após o orifício e o funil estarem completamente cheios de areia, fecha-se o registro e pesa-se o conjunto frasco mais funil, obtendo o peso P8. Logo, o peso de areia que encheu o orifício é o P7 menos o P8 menos o P3. P3, lembrando, é o peso dessa areia que fica de fora do orifício. Então, o peso de areia que encheu o orifício, P9, é o P7 menos o P8 menos o P3. A determinação da massa específica aparente do solo in situ é igual ao peso específico da areia dividido pelo P9. Ora,
peso específico da areia dividido pelo volume do orifício corresponde ao volume do orifício. Peso específico da areia dividido pelo peso da areia que enche o orifício fornece o volume do orifício. O peso do material úmido dividido pelo volume do orifício me dá o peso específico aparente do solo úmido. O peso específico aparente do solo seco, γS, é igual ao peso específico úmido dividido por 1 mais H. Ou seja, é o peso específico úmido multiplicado pelo fator de correção 100 sobre 100 mais H, ou 1 sobre 1 mais H, usando o teor de umidade decimal. Em seguida, calcula-se o grau de compactação, que é o peso específico no campo, dividido pelo peso específico máximo da curva de compactação. E aí se decide se a compactação pode parar ou não. Dependendo da especificação da obra, o grau de compactação pode ser 90%, 95% ou 100% mínimo para a compactação, para o grau de compactação. Então, de acordo com a especificação da obra, verifica se a compactação já pode ser interrompida, se o grau de compactação, que é a relação entre o peso específico do solo in situ, dividido pelo peso específico seco máximo da curva de compactação. Simples assim. Outros métodos existentes são, por exemplo, o método cilindro de cravação. Esse método consiste em cravar no solo um cilindro de volume conhecido. Para isso, é atarrachado na ponta do cilindro um anel biselado, com uma borda cortante, e através desse soquete de cravação, esse cilindro é cravado no solo. Em seguida ele é retirado e é pesado. Então, já que conhece-se o volume do cilindro, dividindo-se o peso úmido do material pelo volume, tem-se o peso específico úmido, mede-se o teor de umidade e os cálculos são semelhantes para se determinar o peso específico in situ. A limitação desse método é que ele só pode ser usado em solos finos, tendo em vista que se houver material granular, esse cilindro de cravação não vai conseguir cortar os grãos do solo. Então, ele não pode ser usado em camada de solo granular, apenas solo fino. Outro método é o método densímetro nuclear. O método densímetro nuclear é bastante eficiente e rápido. Ele consiste em cravar no solo uma haste, empurrando-se esta agulha, ela é dotada na ponta de uma fonte radioativa, de uma pastilha de material à base de césio. Essa pastilha emite raios gama que são detectados pela base do aparelho. Em função da velocidade de propagação desses raios gama, o aparelho informa a densidade ou peso específico desse solo. Este equipamento, apesar de ser extremamente simples, fácil de operação e rápido, ele tem como limitações, por ser um material radioativo. As normas brasileiras de segurança do trabalho são muito rígidas no controle de operação desse material. A outra limitação desse equipamento é que precisa ser calibrado cada vez que muda o tipo de solo, uma vez que para cada tipo de solo existe uma velocidade característica de propagação desses raios gama. Isso faz com que torne-se muito complicado o emprego desse equipamento em obras lineares, como construção de estradas, onde o solo varia a cada corte. Então, ele fica pouco prático e não é viável a sua utilização. Ele é muito utilizado em obras de terra tipo barragens, por exemplo, onde grande volume do material provém de uma única fonte ou de uma ou duas fontes e basta uma calibração, ou no máximo duas, para esse aparelho funcionar perfeitamente. Para obras de construção rodoviária, ele não é prático. E por último, o medidor de densidade tipo SDG, Soil Density Gauge.
Esse método, como eu disse, é um método muito promissor e brevemente deverá ser um método bastante difundido. O seu custo inicial hoje ainda é um pouco proibitivo e ele tem como grandes vantagens porque ele não é nuclear, ele não está sujeito àquelas normas de segurança, ele trabalha com a medida da rigidez elétrica do solo. Rigidez elétrica, ele mede o campo magnético máximo suportado pelo solo e ele determina o peso específico, seco e úmido de solo. Ele é um aparelho de fácil calibração, ele normalmente vem preparado para medir a profundidade até 30 centímetros, que é a espessura média de camada de solo compactado, e ele também é dotado de um GPS para registro dos resultados. Então, não se precisa ficar anotando os resultados, tendo em vista que ele tem uma memória, ele grava numa memória a localização do ensaio e o seu resultado, que podem ser descarregados posteriormente. O único inconveniente desse método é o seu custo inicial ainda um pouco elevado. Recomenda-se agora que assistam o vídeo demonstrador do ensaio de frasco de areia.